Meu nome é João, sou o João Negro, eu sou representante da Torrens University aqui no Brasil, né? Eu venho já do mercado de intercâmbio há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Tive uma experiência internacional. Em 2008 eu morei na Austrália e foi daí que começou toda a história da educação internacional na minha carreira profissional, né? Eu sou formado em turismo pela PUC Campinas, tive experiência em agência de turismo, foi algo que não me completou em 100%. Fui tentar hotelaria, gostei bastante das experiências que tive, trabalhei durante um tempo em hotéis aqui no Brasil e decidi viajar porque eu precisava melhorar o meu inglês. Só que eu sempre tive um sonho uma vontade muito maior de conhecer a Austrália do que esses outros países, né? Quando eu era adolescente, surfava, gostava de praia, então eu fui em janeiro de 2008, passei 6 meses e decidi ficar mais 6 meses. A grande maioria das pessoas sempre acaba ficando mais tempo do que o planejado. E hoje eu digo que pelo menos que o legal, assim, o interessante para que você tenha uma vivência realmente do lugar, deixe de ser só um turista ou alguém que está lá temporariamente, é passar pelo menos um ano no país. Vai ter uma experiência completa, né? Eu já era formado no Brasil, já estava com um nível de inglês muito bom, gostaria de fazer uma pós-graduação. Só que eu falo que não existia uma Torrens na minha época. Em 2008, 2009, a Torrens não existia. A Torrens, ela foi fundada em 2014. E aí eu voltei para o Brasil e voltei a trabalhar na hotelaria. Eu tive uma experiência internacional, eu trabalhei no Sheraton, na Austrália. Então, ampliei meu currículo, né, na área de hotelaria. Voltei a trabalhar com hotel, até que eu fui convidado a abrir uma filial de uma agência de intercâmbio especializada em Oceania, na cidade de Campinas. Foi aí que realmente a minha história começou profissionalmente com educação internacional. E aí eu aceitei o desafio, fiquei 7 anos em Campinas, gerenciando essa filial. Vim para São Paulo, gerenciar a matriz da empresa. Fiquei mais 2 anos e meio. Quando eu decidi mudar de lado, eu falei, eu preciso de um novo desafio, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu disse que eu saí de trás da mesa, né? Eu saí de trás da mesa como um consultor que representava e oferecia diversas instituições de ensino para representar uma única instituição de ensino que é a Torrens University. Então, eu estou na posição de área manager responsável pelo Brasil há praticamente um ano, desde maio do ano passado, onde a gente está dando... O que eu faço, basicamente, é dar suporte agora para as agências de intercâmbio, que são nossas parceiras, que nos representam aqui no Brasil. Fala um pouquinho da Torrens para a gente, João. É uma universidade particular, né? Sim. Conta para a gente, apresenta os cursos, as possibilidades, enfim, o que a Torrens tem de ótimo para oferecer. Legal. Eu ingressar como representante da Torrens aqui no Brasil foi algo muito bacana para minha carreira, porque era uma instituição que eu trabalhava na época de agência de intercâmbio, que eu sempre gostei, né? A Torrens é uma universidade privada. Nós somos uma universidade nova, jovem na Austrália, são 6 anos aí no mercado. Ela foi fundada em 2014, onde começou a lecionar. E nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas na Austrália, foi a única universidade criada no país. A Austrália é um país muito grande geograficamente, mas com uma população muito pequena se comparada ao Brasil, né? São 25 milhões de habitantes. O número de universidades no país é extremamente reduzido se comparado à nossa realidade aqui. A Austrália tem cerca de 42, 43 universidades, né? Instituições de ensino superior aí, elevadas ao patamar de universidade. E nos últimos 20 anos, apenas a Torrens conseguiu alcançar esse título de universidade, porque é um país que cobra muito qualidade, ele é muito rígido, né, na estrutura física, na estrutura acadêmica que você precisa oferecer. Eles se preocupam muito com a qualidade de ensino que o país oferece para os residentes, para os australianos, cidadãos e também para quem vem de fora, né? Então era uma instituição que eu já
eu já olhava com bons olhos, né? Já admirava, e trabalhar na Torrens veio ser um presente aí para que eu possa falar mais dessa instituição aqui para o Brasil. Eu acho que o que é mais legal da Torrens é porque é uma universidade democrática. Assim, uma das missões da universidade é democratizar a educação de qualidade. Como eu contei na minha história, lá em 2008, que eu queria fazer uma universidade, eu não tinha grana para fazer, porque o investimento realmente é bastante alto, né? E se for uma universidade pública australiana e em outros países também. Então, a Torrens veio com valores bem mais acessíveis, mas não deixando a qualidade cair, né? Então, hoje na Austrália, a gente está num nível de ser a universidade que cresce mais rápido no país em número de estudantes. Hoje nós já temos, num total, 18 mil estudantes internacionais, e a nossa meta para 2025 é estar com 34 mil estudantes internacionais. Então, isso é muito legal, vem mostrando que a gente está fazendo a coisa certa, né? A gente consegue comprar valores acessíveis, principalmente para o brasileiro, se comparado às outras universidades, onde a gente fala em conversão, né? Um câmbio que é mais de 3 vezes maior do que o real. Então, tudo acaba sendo um valor elevado, né? Então, isso é levado em consideração. A gente consegue cobrar um valor mais acessível, mas não por isso entregar uma qualidade inferior, né? E é uma universidade bem prática, é uma universidade que se preocupa não só com aquela parte acadêmica, mas com o futuro do estudante, né? É uma universidade que se preocupa com a carreira do estudante, se preocupa em ensinar fundamentos, técnicas e práticas que são requeridas pelo mercado de trabalho. Então, a gente olha várias estatísticas que a universidade coloca sobre empregabilidade, né? O nosso nível de empregabilidade de um formado dentro da universidade é de 95% de que esse estudante, dentro de um ano, de pelo menos 12 meses, ele vai conseguir um trabalho na sua área de formação. Então, assim, os professores eles vão para o mercado de trabalho para entrar dentro das empresas e tentar entender, na verdade, o que a empresa espera de um profissional hoje. Qual tipo de profissional, quais tipos de habilidades aquele profissional ele precisa ter para que ele consiga um cargo naquela empresa, né? Então, isso é muito legal da Torrens. São alguns pilares que a gente trabalha dentro da universidade, né? Então, ser uma universidade acessível, uma universidade que tem um foco em empregabilidade na carreira profissional dos nossos estudantes, né? Mas nunca deixando a qualidade acadêmica de lado. Então, é uma universidade que consegue equilibrar muito bem a parte teórica com a parte prática, né? Então, os estudantes têm oportunidades de trabalhar com cases reais, fazer estágios dentro dos cursos. Então, é uma universidade que tem muito a ver com a realidade do mundo e principalmente do brasileiro hoje, que vai estudar pela necessidade de conseguir conseguir habilidades para conseguir cargos melhores, para ascender profissionalmente, né? Então, é uma instituição que casa bastante com o que o brasileiro procura quando pensa em instituição de ensino superior e necessidade de carreira e profissional. Show. Falando um pouquinho sobre isso, quais são as áreas mais procuradas, principalmente por brasileiros, e a demanda do mercado australiano, do mercado de trabalho australiano, assim, quais são as áreas que estão mais em demanda e as mais procuradas pelos brasileiros? Eu esqueci de falar, mas na Austrália nós estamos em 4 cidades. Então, nós temos um camp em Brisbane, todas na costa leste. Um campus em Brisbane, temos um campus em Adelaide, temos camp em Sydney, são alguns campi que nós temos em Sydney, e temos também 2 campi em Melbourne. Então, a universidade ela está na costa leste da Austrália, onde estão as principais cidades, e nós temos campi nas 4 maiores cidades do país. É para lá que normalmente os brasileiros escolhem ir e vão, né? As maiores cidades, as cidades que dão mais oportunidade para os estudantes internacionais,
e tem mais oportunidades de emprego também no país. Dentro da universidade, além do centro de línguas, além do curso de inglês, nós temos cursos de graduação, pós-graduação e também mestrado acadêmico e doutorado. Tá? Dentro desses níveis acadêmicos, a gente leciona cursos na área de negócios, de business, cursos na área de design, cursos na área de tecnologia criativa, cursos na área de saúde, alguns cursos na área de educação e também cursos na área de hospitality. Envolve aí hotelaria, um pouco de turismo, né? Os nossos cursos na área de hospitality, eles são extremamente reconhecidos na Austrália. A Torrens tem ganhado alguns prêmios em algumas áreas. Então, por exemplo, o nosso curso de hotelaria, ele é hoje o melhor do país, o melhor da Oceania e o 18º melhor curso de hotelaria do mundo. Então, a gente está entre os 20 melhores cursos de hotelaria do mundo. A gente chama a nossa escola de hotelaria, né? Ela é chamada de Blue Mountains. Ela é referência naquele lado do país e também na área de hotelaria mundial. O nosso curso de MBA, hoje tem se falado muito em ensino remoto, né? Todo mundo migrou para o remoto por causa da quarentena. Nós já ensinamos, nós já temos vários cursos online, sempre tivemos cursos online. O nosso MBA online, que um brasileiro pode fazer daqui do Brasil sem problema nenhum, ele está entre os 20 melhores do mundo, segundo uma revista especializada, né, americana. Então, a gente tem algumas referências aí, e essas são as áreas que a gente leciona. Dentro delas, o brasileiro, normalmente, ele procura cursos na área de negócios. Tá? Então, 80%, 70% da procura por cursos, das matrículas que eu recebo dentro da universidade, eles estão na área de negócios, de business, né? E a maioria para cursos de pós-graduação. Aqui no Brasil, a realidade de quem procura cursos superiores no exterior, pelo menos para a Austrália, já é um estudante mais maduro, já é alguém com bacharelado, então ele tende a procurar mais os cursos na área no nível de pós-graduação, principalmente na área de business, de negócios. Legal você falar disso, de idade, assim, porque acho que é geral, né? Acho que nos outros países também o perfil do aluno para higher education é um pouco mais velho. E como que é a aceitação do país, da Austrália, do mercado de trabalho para esses profissionais que já têm um bacharelado, né? E que vão procurar uma pós-graduação lá. Como que a Austrália recebe, o mercado de trabalho recebe? Uma das principais fontes de renda do país, tá, entre as 3 principais fontes de renda do país, é o estudo internacional, é a educação internacional. Então, a Austrália exporta, né, a educação, então ela precisa muito desse estudante que vem de fora, muito mesmo. Não só pelo dinheiro que ele traz comprando educação, mas por causa da mão de obra, dessa mão de obra, né? O estudante internacional, ele faz de verdade o país crescer. É uma realidade completamente diferente do Brasil, são 25 milhões de habitantes, num país que cresce economicamente já há 25 anos, sem parar. Mas falando dessa necessidade que a Austrália tem do estudante internacional, isso mostra o quanto a Austrália está aberta a receber, né, pessoas que vêm de fora e precisa desse tipo de estudante. Hoje, quando a gente fala em ensino superior, a Austrália ela vai permitir que esse estudante, ela quer que esse estudante, essa pessoa que se forme numa graduação ou numa pós-graduação mais longa, de pelo menos 2 anos, a Austrália quer que essa pessoa ela tenha uma experiência profissional dentro do país depois de formada. Mas não é porque ela é legal, ela é gente boa e quer oferecer isso, é porque ela também pensa, poxa, esse estudante, ele aprendeu aqui com a gente,
por que não tentar absorver essa mão de obra qualificada que nós ensinamos, que nós formamos, né? Então, hoje, é um dos países que tem mais possibilidade para que o brasileiro continue, depois dos estudos, trabalhando full time. E para quem se forma numa graduação de pelo menos 3 anos, ou uma pós-graduação de no mínimo 2 anos, que nós chamamos de master, ele ainda vai ter a possibilidade de aplicar para um visto só de trabalho, e aí full time, de pelo menos mais 2 anos. Então, hoje, um brasileiro que contrata uma pós-graduação de 2 anos no país, ele já está contratando mais pelo menos 2 anos de visto de trabalho full time, onde ele provavelmente não vai mais trabalhar em um restaurante, em um hotel, ele vai trabalhar dentro de uma empresa na área de formação. E esse é o caminho para quem pensa numa imigração, numa residência. Primeiro através da educação, depois através da carreira profissional, do emprego. Porque aí você vai somando habilidades, você vai somando pontos, você vai somando qualificações, né? Você vai somando a sua parte acadêmica, você vai somando o seu nível de inglês, que vai melhorando cada vez mais, você vai somando a sua experiência profissional, e tudo isso vai fazer diferença e vai ser benéfico para você, se você quiser continuar no país. Se um estudante está entre os 25 e 35 anos de idade, ele vai ser extremamente bem recebido no país e é uma mão de obra que a Austrália com certeza vai contratar, sem dúvida nenhuma. Então, é muito comum os estudantes que procuram uma pós-graduação terem em torno de, vamos colocar uma média de 30 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas uma média aí de 30 anos. Porque é aquele estudante também que já se formou no Brasil, tem uma experiência profissional, fez uma grana, conseguiu juntar o dinheiro para pagar o intercâmbio. Perfeito. Ô, João, e qual que é a vantagem do aluno ir para a Austrália para a universidade e não só para um curso de inglês? Quais são as vantagens, né? Assim, eu acho que hoje, se a gente falar, tem alguns aspectos, né? Então, primeiro, se a gente pensar na aplicação do visto de estudante. Quando você envolve no seu projeto um curso universitário, a sua aplicação ela se torna bastante legítima. Isso quer dizer que o seu visto ele pode ser aprovado com muito mais rapidez, de uma forma muito mais fácil e menos burocrática. A Austrália é muito preocupada em receber a Austrália para estudar, que o foco é o estudo. Então, a universidade colocada dentro da aplicação de visto, ela traz legitimidade para a aplicação. Então, isso é um benefício antes de viajar. Ponto, assim, o brasileiro, no geral, quando ele pensa em viajar, ele pensa em vistos mais curtos. Existe um produto de prateleira vendido aqui no Brasil, que são as 24 semanas de inglês. As pessoas compram meio sem pensar. Tem agências que vendem que nem a água, como se fosse a única opção e funcionasse para todo mundo. E não é verdade, né? Cada projeto, cada pessoa, ela é diferente e demanda, e não só demanda, mas merece uma atenção diferente, né? Então, se você inclui um curso superior dentro da sua aplicação de visto, além de trazer a legitimidade, né, você provavelmente ter esse visto aprovado com mais rapidez, com menos burocracia, principalmente para estudantes que são mais maduros, que estão viajando com a esposa ou com o marido ou com o parceiro, que estão viajando com família. É muito comum um brasileiro que pensa em fazer um curso superior já ser casado, já ter uma família com filhos, né? Então, quando você envolve um curso superior nessa aplicação, isso vai trazer, com certeza, mais legitimidade e, consequentemente, mais facilidade para a aprovação, né? Esse visto vai ficar mais longo, então esse estudante ele não vai precisar se preocupar com renovações, com custos extras
de novas aplicações de visto no país. Esse também é um benefício, né? E tem algo muito legal na Torrens University, que é a possibilidade de você pagar e estudar. Pagar e estudar. Então, assim, se você... Nós não dividimos o nosso ano acadêmico em semestres, nós dividimos em trimestres. Então, nós temos 3 trimestres por ano. Um trimestre iniciando em fevereiro, um em junho e um em setembro. O estudante internacional ele pode iniciar o curso dele em qualquer um desses trimestres. Você falou que muita gente procura principalmente pós-graduações e tem esposa, marido ou filhos. Como que funciona isso? O cônjuge pode ir junto, pode trabalhar? E as crianças, faz o quê? Fala um pouquinho, por favor, como que funciona para quem não conhece, né, as regras da Austrália. Legal, tô contigo, eu tô fazendo um exercício de vistos, né? Tô me lembrando da minha época de agência. Mas também é outro benefício gigantesco do país, né? Então, o cônjuge pode ir com o aplicante principal, que é quem vai estudar. Esse cônjuge, na mesma aplicação, dentro do mesmo visto, indo como dependente, ele pode estudar, mas só por 12 semanas, por 3 meses. Então, se esse dependente ele quiser estudar por 3 meses um pouco de inglês, ele pode, não mais do que isso. Só que ele vai poder trabalhar durante todo o tempo de visto. Curso de 2 anos que o aplicante principal vai fazer na Austrália, esse cônjuge vai poder trabalhar durante esses 2 anos de visto, né? E aí tem algumas diferenças. Quando o estudante principal estiver fazendo um curso de inglês ou um curso técnico, esse cônjuge só pode trabalhar por meio período. Mas quando esse estudante principal estiver fazendo uma pós-graduação de no mínimo 2 anos, por exemplo, que já vai demandar dele mais um volume de estudo maior, o cônjuge vai poder trabalhar período integral. Então é mais um benefício que a Austrália dá para esse pessoal mais maduro que está pensando em estudar fora e já está com família formada. E os filhos obrigatoriamente, sem idade escolar, se acima dos 5 anos, eles vão ter que estudar na Austrália também. Eles obrigatoriamente vão ter que ser matriculados numa escola de ensino fundamental ou ensino médio. Como eu disse antes, o público na Austrália não quer dizer gratuito, né? Então essas crianças normalmente elas vão estudar em escolas públicas, mas os pais eles vão ter que pagar. E aí existem algumas diferenças no custo dessa escola das crianças de estado para estado. E também, muitas vezes, se esse pai ou essa mãe estiver fazendo uma pós-graduação mais longa, estiver fazendo um mestrado ou um doutorado, a escola das crianças aí sim pode estudar de graça. Pode sair de graça, né? Por que isso? Porque a Austrália incentivando pessoas que querem fazer cursos de pesquisa, por exemplo, a escolherem o país, a ajudarem, né, os pesquisadores, as universidades, nessas áreas que, enfim, as universidades estão pesquisando. A Austrália é um país que tem a pesquisa como algo muito forte. Hoje, se a gente ler notícias sobre a busca de vacina, né, do Covid-19, muitos falam em Austrália, universidades australianas trabalhando nesse desenvolvimento da vacina, né? A Austrália tem alguns prêmios Nobel no currículo. Então, assim, é um país que se dedica muito à pesquisa já há bastante tempo, tem isso como bastante qualidade e incentiva dessas formas que pesquisadores venham de fora ou até não só pesquisadores, mas estudantes que almejam pós-graduações mais avançadas, né? Como um MBA, por exemplo. Então é isso, a Austrália dando uma série de oportunidades, não só para o estudante internacional, para aquela pessoa que vai fazer o curso, mas também para quem está com ele, seja uma esposa, um marido, um companheiro, seja os filhos. Né? Perfeito. Então isso é muito legal no país. E mais uma vantagem também de investir numa universidade, numa pós-graduação, num mestrado, do cônjuge poder trabalhar full time e ajudar com
né, com os custos, porque trabalhar meio período é ali sequinho, né? Não sobra muito não para os custos, inclusive o custo de universidade, escola das crianças. Então, principalmente para quem já está com família, de olhar para pós-graduação, mestrado, estar com inglês em dia já para ter essas vantagens, esses benefícios de visto, né? Sem Quais dúvida. são as notas no TOEFL, no IELTS? Você tem de cabeça para graduação, para pós? Você tem uma ideia das notas exigidas pela Torrens? Dentro da Torrens, nós aceitamos os principais testes de inglês, então nós aceitamos o IELTS, nós aceitamos o Cambridge, nós aceitamos o TOEFL, tá? Esses 3 principais, mas a régua que nós usamos mesmo é o IELTS, é o exame de proficiência mais popular lá na Austrália, né, por ser inglês. Então, eu sei de cabeça as notas no IELTS, né, usando a régua do IELTS. Então, quando a gente fala para graduação, no geral, o estudante precisa ter um 6 no overall, com nenhuma habilidade inferior a 5,5. E quando a gente vai para pós-graduação, sobe meio ponto. Aí é um overall com no mínimo 6,5 e nenhuma habilidade menor do que 6. Existem alguns cursos que exigem um IELTS, uma nota maior, como cursos na área de educação ou alguns cursos na área de saúde, mas no geral, principalmente business, design, hospitality, é isso. E me conta uma coisa, o pessoal que se forma na Torrens faz, sei lá, 2 anos de pós ou um mestrado, e aí entra no visto de trabalho full-time, né? Ali trabalhando na área de formação, mais 2 anos, é isso, né? E quais são as chances... no mínimo 2 anos. Mínimo 2 anos, legal. E quais No são as mínimo chances... 2 anos, porque, desculpa te cortar, mas só falando de duração desse visto de trabalho pós-graduação ou estudo superior, né? Tem diferenças de estado para estado também, né? O que acontece na Austrália, né? E por que essa possibilidade do visto de trabalho pós-estudo existe? Porque a Austrália tem uma demanda grande por uma série de profissionais. Então, por exemplo, engenheiros, profissionais de TI, contadores e mais uma série de profissionais. A Austrália, todo ano, ela lança uma lista e atualiza uma lista de profissões em demanda no país. Existe uma lista nacional, que é uma demanda por profissionais que acontece no país todo. Existem listas regionais, que a gente chama, que variam de estado para estado, porque cada estado também tem a sua particularidade, né? Tem uma demanda maior para um tipo de profissional. Então, por exemplo, se um estudante vai para Adelaide fazer um curso de pós-graduação de 2 anos no nosso campus em Adelaide, que fica no estado de South Australia, esse estudante, depois de formado nessa pós-graduação de 2 anos, ele vai ter 3 anos de visto de trabalho. Não 2, mas 3 anos. E também, para quem vai fazer um mestrado acadêmico ou um doutorado, essa permissão de trabalho pós-curso pode ir para 4 ou até 5 anos. Uau! Então, tem diferenças de estado para estado e de nível acadêmico de formação. Como que o aluno escolhe, João? Porque a Torrens está em 4 cidades diferentes, com, né, vários... pela área de estudo? Então, por exemplo, se eu quero estudar o curso, fazer a pós-graduação em X curso, então eu obrigatoriamente tenho que ir para o campo que tem esse curso, é isso? É mais ou menos isso, depende do curso, né? A gente tenta oferecer todos os cursos em todos os campi, nas 4 cidades, na verdade. Mas isso não acontece. Então, a primeira coisa que tem que ser olhada é para o curso de interesse, ele é administrado, consequentemente, esse estudante vai ter que estudar naquela cidade se for uma única opção.
Se a gente começar a ter esse curso em mais cidades, ele já vai conseguir escolher. E aí, quando ele tem essa possibilidade de escolha, vai entrar outros fatores para ele tomar uma decisão, né? Tamanho da cidade, localização, custo de vida. Então, tem uma série de fatores que tem que ser olhado, clima, né? Que tem que ser levados em consideração para fazer essa escolha. Isso é muito importante, né? Não adianta alguém que gosta de cidades pequenas, mais pacatas, ir para Sydney. E o contrário também é verdade. Não adianta alguém que gosta de morar em São Paulo ir para Adelaide, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas também, se tiver essa opção. Mas faz sentido os cursos estarem no campus, que a demanda do mercado de trabalho é maior naquela área. É isso? É assim que funciona? Também existe essa preocupação, né? Por exemplo, cursos na área de negócios, a gente oferece nas 4 cidades. Mas cursos na área de hospitality, você vai encontrar mais em Sydney e Melbourne, que são mais elevados, né? Então, tem algumas diferenças também. Existe essa preocupação por parte da universidade. Outra coisa muito legal é que a universidade tem muita parceria com a indústria, com empresas, né? Então, isso também ajuda na empregabilidade. Dentro dos nossos campi, nós temos um profissional chamado Success Coach, de coach de sucesso. Então, desde que o estudante começa a estudar conosco, ele vai passar por um processo de coaching profissional com uma pessoa que vai, durante todo o curso, durante toda a vida acadêmica, conversando com esse estudante para ir o direcionando, né, para o que ele quer depois do curso. Então, ele tem um coaching one-to-one, sem pagar nada mais por isso. E esse profissional ele vai direcionando e fazendo counseling durante toda a vida acadêmica daquele estudante para ajudá-lo a identificar o mercado de trabalho, empresas, o cargo que ele quer alcançar, quais habilidades que ele precisa ter. Nós temos muitas matérias eletivas dentro dos nossos cursos. Então, quais matérias eletivas aquele estudante deve escolher para alcançar as habilidades necessárias para aquela área? Né? Esse é um fator super importante e tem muito feedback positivo dos nossos estudantes. Outro é a parceria que a gente tem com a indústria. Então, nós temos um portal de empregos dentro da universidade chamado Careers Connect, que os nossos estudantes têm acesso, onde a gente disponibiliza vagas e uma série de ferramentas aí para ajudar os estudantes a conseguirem um emprego, seja durante o curso ou depois do curso, o mais rápido possível. Show de bola, que top. E esses alunos que que ficam lá, né, conseguem esse visto de 4, 5 anos, né, 2 anos de estudo, 2 ou 3 de trabalho, às vezes até mais. Existe alguma chance desses alunos conseguirem um visto de residência a partir disso? Legal. Eu sei que foge um pouco do tema universidade, mas assim, para quem está assistindo, acho que um highlight, né? Essa pergunta é recorrente e ela sempre acontece, né? O que fazer depois de 2 anos de estudo, 2 anos de visto de trabalho, né? Então, como eu falei, esse período de estudo, esse período de trabalho legal na Austrália, ele vai permitir que um estudante vá adquirindo habilidades e melhorando o seu currículo. Então, ele vai ter uma experiência acadêmica dentro do país, ele vai ter um inglês muito bom, ele vai ter uma experiência profissional dentro do país. E como eu falei antes, a Austrália não dá essas possibilidades porque ela é boazinha, mas porque ela também vê, né, como uma oportunidade reter esse profissional. Então, uma vez que você vai somando essas habilidades, você vai se tornando cada vez mais atraente para o mercado australiano. E uma vez que você se tornou atraente, você tem essas habilidades, você se torna elegível a aplicar para um visto de residente permanente. Se você só estudar inglês, se você só fizer um curso técnico, tudo isso vai ficar muito mais complicado.
Então, o caminho mais lógico, não mais rápido, não menos custoso, mas o mais lógico, né? O que faz mais sentido para alguém que quer realmente ter a possibilidade de continuar no país é através da educação superior. Eu queria agradecer a oportunidade. É muito legal poder falar para mais gente sobre a Austrália, sobre a minha experiência e sobre educação superior fora do Brasil, porque essa é a nova realidade também que a gente vem vivendo, né? O número de brasileiros que buscam intercâmbio só para estudar inglês ainda é muito grande, mas ele vem diminuindo nos últimos anos. E o número de estudantes que procuram um curso superior, ele ainda é muito pequeno comparado ao número de estudantes que vão fazer inglês, mas ele vem aumentando, né? Hoje eu vejo os brasileiros mais preparados com relação à língua inglesa do que eu era há 12 anos atrás, né? Então essa é uma nova realidade dos cursos superiores e a Torrens vem para casar muito com o que o brasileiro pode investir, com valores muito mais acessíveis. Então, vale a pena entrar no site da Torrens, torrens.com.au, para conhecer um pouco mais da universidade. A gente tem o nosso canal no YouTube, Torrens University Austrália, onde tem muito vídeo, tem muito estudante falando, dando feedback. E o meu Instagram, se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é João Negro, Torrens, Torrens, como está aqui, ó. Lá tem bastante, eu tento postar bastante coisa sobre a universidade. Eu tive na Austrália em fevereiro, então eu tirei muito foto dos nossos campi, eu tirei muito foto das cidades onde a gente está. Então dá para conhecer bastante coisa e também dá para mandar mensagem para mim se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, eu estou à disposição. Vai ser um prazer. Que show, que maravilha, show de bola. João, obrigadíssima pelo seu tempo, pela sua disposição, por nos apresentar essa super opção na Austrália e falar mais um pouquinho da Austrália, que é maravilhosa, né? Então, muitíssimo obrigada. E muito obrigado, uma boa noite aí. Precisando é só dar um toque. Sucesso. Perfeito. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.